Tiago, capítulo 1 e o verso 22. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém. Feche os teus olhos e, se você tiver fé, coloque a mão sobre o coração e vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus santo, Deus poderoso, mais uma noite, Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, para lhe agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Pai querido, aqui há servos Teus, filhos Teus, Pai, que vieste da Tua casa, Senhor, cansado para este lugar, mas vieram para ouvir a Tua voz e a Tua palavra. E nesta noite, Senhor Deus, eu venho lhe pedir, ó Pai, que a Tua palavra permaneça, Senhor, sobre esta casa de oração, de uma forma eloquente, de uma forma extraordinária, que a Tua mensagem, Senhor, nesta noite seja entregue aos nossos corações, para que possamos, ó Deus, desfrutarmos daquilo que é melhor da Tua parte, que é a Tua palavra. Pai querido, como eu amo ouvir a Tua voz, e nesta noite nós viemos ouvi-la e aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Fica conosco, Senhor. Permaneça conosco neste culto de ensino da Tua palavra. Pai querido, nós dependemos do Senhor e precisamos de Ti para poder caminhar. Fica conosco. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amados e queridos irmãos, hoje neste culto de ensino da palavra de Deus, nós vamos falar sobre a vida cristã em prática. A vida cristã não só de ouvir ou só de falar, mas a vida cristã na prática. Pois já disse e volto a dizer novamente que nós, servos do Senhor, seres humanos, todos os seres humanos, existe e tem uma facilidade enorme de se acostumar e de se acomodar no meio da caminhada. Nós somos fáceis de acostumar com tudo e com todos, e somos fáceis de se acomodar conforme aquilo que nos agrada. Então, nesta noite, o ensinamento que eu venho trazer à Igreja de Cristo fala a respeito da vida cristã em prática. Vamos aplicar, as doutrinas bíblicas no nosso cotidiano. Então, hoje nós vamos ensinar para a igreja que não é só pelo falar, mas sim aplicando as doutrinas da palavra de Deus no nosso cotidiano. O primeiro texto em que nós lemos, ele está citado em Tiago, no seu capítulo 1 e o versículo 22, aonde ele está dizendo que nós devemos ser praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Então, aqui há uma orientação de Tiago para nós, igreja, filhos do Deus vivo, que nós devemos deixar, ou melhor, nós devemos praticar a palavra de Deus, a doutrina da palavra, ouvir a palavra e a praticá-la, porque muitas vezes, muitos ouvem, mas não praticam. Muitos escutam, mas não praticam.
Por exemplo, a Bíblia vai dizer que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite. A palavra de Deus vai dizer que nós, servos do Senhor, devemos orar constantemente. A Bíblia vai dizer que nós devemos vigiar e depois orar. Então, como servos de Deus, nós não podemos ser bons ouvintes, nós devemos ser bons praticantes, aqueles que praticam a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Volta a dizer e a ensinar a igreja novamente: doutrina da palavra não tem nada a ver com usos e costumes. Usos e costumes é uma coisa, tá? É gosto, é jeitos em que os pastores, nós pastores, gostamos e achamos que é o ideal para cada um de nós. Isso é usos e costumes. Agora, a doutrina da palavra de Deus é algo que é incontestável. Pois se a palavra de Deus ela vai dizer que é louvável nós praticarmos, nós vamos praticar. Se a palavra de Deus, que é a doutrina da palavra, ela dizer que é errado fazermos aquilo que está nos atrapalhando servir a Deus, então devemos abandonar esta prática. Então, a doutrina da palavra de Deus é aquilo que nos traz para cada vez mais perto do Senhor. A doutrina da palavra de Deus é aquilo que, vamos dizer assim, corta aquilo que está errado, corta a ligação de nós, seres humanos, com a natureza humana. É a doutrina da palavra de Deus inibe que o mal possa nos alcançar, para que nós não venhamos alcançar a glória e o poder de Deus. Então, a doutrina da palavra de Deus, esta palavra maravilhosa, é aquilo que nós devemos praticá-la e não só ouvi-la. Nós não podemos nos esquecer que a palavra de Deus, ela não só faz efeito na nossa vida quando ela é citada apenas um versículo, e às vezes nós aplicamos um só versículo na nossa vida. E o que eu vejo muito é que a igreja, ela pega o versículo onde Deus fala com Abraão: Abraão, vou te fazer pai de multidões, você vai ser próspero, conta as estrelas, conta aí a areia do mar, que você vai ser próspero quanto essa quantia que você está contando, você vai ser abençoado. E aí nós pegamos este versículo e começamos a aplicar na nossa vida e achamos que estamos com a 10, achamos que estamos tudo ok, e a palavra de Deus, não podemos nos apegar com apenas um versículo, porque o mesmo versículo que ele está dizendo que Deus abençoaria Abraão, um pouco atrás, se nós voltarmos na história de Abraão, Deus disse para ele assim: filho, sai do meio da tua terra e da tua parentela, porque eu vou te mostrar um lugar aonde você deve ir. Então nós nos apegamos com o versículo que abençoa, mas nós não nos apegamos com o versículo que cobra. Escute aqui, igreja, nós não nos apegamos com o versículo que nos ensina a sermos obedientes a Deus. Nós nos esquecemos de ser obediente a Deus e queremos vitória na nossa vida, queremos vencer na nossa vida, queremos alcançar grandes coisas na nossa vida, quando Deus já mandou nós abandonarmos o erro, a prática, deixar a preguiça de lado, praticar as coisas de Deus, deixar as coisas da terra de lado e servirmos a Ele. E quando nós passamos a deixar essas coisas de lado, as coisas da terra, e passar a praticar a palavra de Deus, aí sim a bênção do Senhor nos alcança. A bênção do Senhor, ela vem atrás de nós. Eu costumo dizer que
crente, meu irmão, que é cristão, o verdadeiro cristão, melhor dizendo, o verdadeiro cristão, ele não precisa correr atrás de bênção. O verdadeiro cristão não precisa mendigar a bênção, meu irmão. O verdadeiro cristão, a bênção vem correndo atrás dele e ele vai dizer: vem com calma, porque está vindo tanta bênção que eu não estou dando conta, estou sendo tão abençoado, Deus está guardando a minha vida, Deus está cuidando da minha família, Deus está guardando o meu lar, Deus está prosperando o meu trabalho, Deus não tem deixado faltar, Deus tem me sustentado, porque o verdadeiro cristão, meu irmão, ele não precisa correr atrás da bênção, porque ele já está acostumado a ouvir a voz de Deus e a obedecer a palavra de Deus. Então, nós lemos Tiago. Agora nós vamos ler em Efésios, no seu capítulo 2, e o verso de número 5. Efésios, capítulo 2, e o verso 5. Vai dizer assim, ó: deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós passamos a servir a Cristo e a ser praticantes da palavra de Deus, praticantes desta doutrina, o texto em Efésios, ele está dizendo que nós já fomos, ou melhor, que nós estávamos mortos e agora nós estamos ressuscitados pela graça de Cristo, pela graça que Deus derramou sobre a nossa vida. E Deus nos ressuscitou com Cristo. A morte de cruz, a morte e o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi para nos trazer vida, não para nós permanecermos no erro, no pecado e na falha. Por quê? Porque no mesmo versículo que nós lemos em Tiago, capítulo 1, e o verso 22, ele vai continuar lá dizendo: sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então, se nós, servos de Deus, realmente trazemos a doutrina da palavra, obedecemos a palavra e nós andamos em conformidade com a palavra, nós estamos vivos e ressuscitados em Cristo Jesus. Agora, aquele que não ouve a palavra, aquele que não obedece a palavra, escute bem, aquele que não anda em conformidade com a palavra, a Bíblia é bem clara. Se você quiser anotar, anote. Tiago capítulo 1 e o verso 22. Aquele que não anda em conformidade, aquele que não pratica, ele está se iludindo a si mesmo, está iludindo a vós mesmo. Meu irmão e minha irmã, se nós somos servos de Deus, nós já ressuscitamos com Cristo e nós andamos em conformidade com a palavra de Deus. E a Bíblia continua nos dizendo, Efésios 2 e verso 6, que nós fomos entronizados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já não somos mais desta terra. Quando nós aceitamos a palavra de Deus na nossa vida, nós já fomos introduzidos nos lugares celestiais. O que é isso, pastor? Quando nós fomos introduzidos nos lugares celestiais, a sua mente já não pensa com a mente da terra. O seu olhar não é um olhar com os olhos da terra. A sua boca não fala mais o que a terra fala. Os teus ouvidos já não escutam mais o que a terra está dizendo. O que você deve fazer é ligar lá no céu e entrar
entender que nós somos servos do Senhor e nós já estamos introduzidos nos lugares celestiais, porque tudo que é aquilo que vem do céu, nós já temos implantado dentro do nosso coração. Não haverá surpresa para quem é verdadeiro, não haverá surpresa para quem é fiel, porque quando a trombeta tocar, o sentimento, a vontade e o desejo de ir para o céu, aquele calorzinho que tu sente no peito e no coração, quando a trombeta tocar, você mais do que depressa, filho e filha de Deus, já vai entender que o teu lugar é lá no céu e você estará indo para lá, você estará chegando no lugar aonde está reservado para aqueles que são fiéis e permanecerem até o fim. Então, igreja, servos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, nós já fomos introduzidos nos lugares celestiais. Só anda desamparado quem ainda não foi introduzido, só anda desamparado quem ainda não conheceu este Jesus, só anda desamparado aquele que ainda não obedeceu esta palavra, só anda desiludido aquele que ainda não conheceu a doutrina da palavra, porque eu tenho certeza do que eu prego. Esta doutrina e esta palavra é a que traz cura, é a que traz libertação, é a que transforma a tua vida, é a que transforma o teu lar, é a que restaura e fortalece a tua estrutura. É esta palavra, é esta doutrina que traz a salvação para a tua alma, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! É esta mensagem, é esta doutrina, é este ensinamento. Muitas pessoas andando errôneos, muitas pessoas praticando coisas por aí, religiosidade demais, ouvindo falsos profetas, ouvindo conversinha daqui, conversinha de lá, mas ainda não aprendeu a sentir a presença de Deus, não aprendeu a ouvir a palavra de Deus como ela deve ser aplicada. Porque é fácil, igreja, nós nos achegarmos num culto de campanha, aonde está escrito lá, é campanha da vitória, a igreja lota, aí vem um monte de gente sem vergonha, porque é tudo gente sem vergonha, meu irmão, a verdade é uma só, fica atrás de vitória, 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 e se esquece que a maior vitória só vem através da obediência, a maior vitória só vem através de ouvir a palavra de Deus, de praticá-la, de implantar no coração. O salmista vai dizer: eu introduzi a tua palavra no meu coração e aguardei, para que quando eu fosse pecar, eu não pecasse, para que quando o mal me alcançar, eu não caia. Davi vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quer permanecer na presença do Senhor, firme, caminhando e convicto da salvação? Não ande sem a palavra. Vai para a rua, vai aonde você estiver, a palavra tem que estar no teu coração, porque a semente do mal está sendo implantada. Mas se você já estiver com o coração cheio da palavra, escute bem, se você estiver com o coração cheio da palavra, não há semente maligna que possa entrar no teu coração, não há semente maligna que possa te enganar, porque aonde tem a palavra, tem a presença de Deus. Se a palavra está no teu coração, você tem a presença. E se a palavra está aí hoje, nesta noite, sinta a presença do Senhor na tua vida nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Provérbios capítulo 6 e o verso 16 ao 19. Aleluia. O nosso Deus é fiel, igreja.
aquele que ouve esta palavra, meu irmão, aquele que introduz esta palavra e a pratica, oh Jesus da glória, esse vai crescer, meu irmão, esse vai chegar, aleluia. Não fica aí, meu irmão, andando por aí de migalha em migalha, sabe? Procurando uma revelaçãozinha aqui, um negocinho ali. Não. É a palavra que nos sustenta. É essa palavra que entra dentro do nosso coração e transforma o nosso ser. Aleluia. Por isso nós estamos falando hoje sobre a vida cristã em prática. Provérbios 6,16. Ele vai dizer assim: há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que ele detesta. Verso 17. O que é, pastor? Olhos arrogantes. Tem crente arrogante dentro da igreja. Tem crente super arrogante dentro da igreja. Olhos arrogantes. Vamos pular mais uma aqui. Língua mentirosa. Meu irmão, se tem uma coisa que Deus, ele odeia e detesta, é a língua mentirosa. Ai, pastor, só menti para não magoar. Mentiu. Mentiroso. Mentirosa. Ai, eu menti porque... Meu irmão, ó, escute bem. A esposa e o esposo. Se o esposo tem coragem de mentir para a esposa, para quem mais ele vai mentir? E quem dirá do pessoal afora, né? Se a esposa mente para o esposo, quem dirá para o pessoal afora? Ah, eu só menti para ela, porque senão ela ia ficar brava. É melhor ela brava, mas sabendo da verdade, do que mentir e tu ir para o inferno. Não é verdade? Ah, eu só menti para ele porque eu sei que ele ia ficar nervoso. Então é melhor você falar a verdade, ele ficar nervoso, do que tu ir para o inferno. Porque se tem coragem de mentir para o esposo ou para a esposa, quando numa situação adversa, quando acontecer algum problema, você vai mentir também. E se tem uma coisa que Deus abomina, que ele detesta, é a língua mentirosa. E língua mentirosa, meu irmão, destrói, traz problema, traz confusão, traz discussão, traz tudo que você pensar de ruim traz. Então, meu irmão e minha irmã, se você está aqui é porque Deus está falando comigo e com você. Se você veio neste culto é porque Deus está falando com você. Então, é comigo e com você. Nós, servos de Deus, nós devemos nos atentar com esta palavra, parar de só ouvir e começar a praticar. Colocar em prática, meu irmão. Porque a classe evangélica, escute bem o que eu estou dizendo, a classe evangélica é a classe mais manchada na face da terra. Por causa de meia dúzia sem vergonha que não presta e não faz nada certo. O que está se levantando de gente aí dizendo que é pastor e enganando o povo, meu irmão. Tem pastor que não tem nem estrutura para ser pastor e está querendo ser pastor. Não vai chegar, meu irmão. Não vai ensinar ninguém. Não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque não tem estrutura para ensinar corretamente. Porque enquanto eu estou dizendo para a igreja não ter olhos arrogantes e língua mentirosa, escute bem, quando eu estou ensinando a igreja, eu também tenho que ser aquilo que eu estou ensinando. Porque se eu não for, eu estou sendo hipócrita. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina planos
perversos, verso 18. Coração que maquina planos perversos. Meu irmão, tem crente dentro da igreja que ainda não está liberto, você sabia disso? Que tem gente que conta o dia, o dedo, a hora, para chegar perto da outra irmã, para ficar contando da vida da fulana, do fulano, para tentar falar mal, para tentar destruir a vida do fulano, do ciclano, marcando planos, colhendo planos para si, maquinando planos e contra a vida do fulano, do cicrano, do beltrano, tentando trazer desavença, confusão, briga, planos, coração que maquina planos perversos, corações que querem maquinar o mal, que quer destruir, que quer fazer o mal. Este coração Deus ele odeia. Meu irmão, crente que tem esse coração jamais encontrou, jamais teve um encontro com Deus. Porque quem tem um encontro com Deus, meu irmão, ele entra e ele purifica o coração. Ele limpa o coração, ele transforma o coração, ele não deseja o mal ao próximo, ele não quer o mal para o próximo. Nós lemos aqui, estudamos recentemente, não me recordo o versículo, mas a palavra de Deus estava bem escrita, em Provérbios eu acredito, que ela estava dizendo assim: não fique feliz quando o ímpio ou o perverso for castigado por Deus. Por quê? Porque se você se sentir feliz quando o perverso for castigado por Deus, Deus também cobrará de você. Então que coração que nós temos? Se nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, nós cantamos os hinos da harpa, nós louvamos que nós vamos para o céu, nós louvamos que Cristo vem nos buscar, e às vezes o coração maquinando para o mal, às vezes o coração tentando fazer a maldade para com o próximo. E isso eu não digo só aqui na igreja, eu digo o próximo que também não pratica a igreja, que não está na igreja, que não pratica a mesma fé que você tem. Eu digo às pessoas aí no mundo afora, fez algo para você, não precisa guerrear com ele não, ora a Deus, pede para Deus libertar, pede para Deus transformar, pede para Deus dar vida, para que ele possa um dia, em nome de Jesus, ser liberto e alcançar a mesma graça que você alcançou. Nós não estamos na terra, meu irmão, para dizer que nós somos melhores, somos santarrões, que nós somos melhor que o A, que o B, que o C, que nós somos melhor da religião do tal, do fulano, porque assim, meu irmão, vou aqui já abrir um parênteses, tem crente que fica assim, olha lá os católicos adoram santo, mas e tu adora cantor evangélico, tu adora outras coisinhas, tu adora o egocentrismo. Qual que é a diferença do crente egocêntrico pro católico que adora o santo? Não tem nenhuma, meu irmão. Porque se você adora o egocentrismo, você está adorando aquilo que vai contra o evangelho de Cristo. Lembra, vamos falar de novo, tadinha da Damares, né? Maldita hora ali, porque ela foi inventar o saborzinho de mel, que é só ela que leva a pancada. Mas tem mais de 50 mil hinos aí que não presta para nada, meu irmão. É só cantarola. Foi feito debaixo de uma rede, de uma árvore, deitado numa rede, cansado, porque não tem nada da presença de Deus. Uns hinos que só Deus vai dar, mas um hino que muda de vida, transforma, restauração, né? Tem que ter avivamento na vida, tem que ter fogo no coração, tem que ter fogo no corpo, tem que ter fogo no espírito. Ninguém canta. Por quê? Porque não traz ibope. Vamos tirar por base? Culto de ensino, cadê a igreja? Mas se tivesse aqui um pregador que revelasse RG, estava lotado de gente. Tivesse um pregador aqui que falava em línguas aqui, batia palmo o culto inteiro, estava cheio de gente aqui. E do que adianta isso?
Quantos homens e mulheres de Deus que eu vi que cresceu só na graça, esqueceu de crescer no conhecimento, não teve estrutura, caiu e hoje já está na lama. Não tem firmeza, meu irmão, para caminhar. Não tem firmeza para prosseguir. Porque é somente esta palavra que nos leva e nos traz para pertinho do Senhor. Então, o nosso coração, ele não deve ter estes planos perversos. Nós devemos largar a mão de ser religiosos. Eu vou para a igreja e faço o meu culto assim, cronometradinho. Não, meu irmão. Ana fazia isso. Não deu em nada. No dia que ela mudou o culto dela, Deus deu um filho para ela. Sabe esses cultos iguaizinhos assim, eu só vou porque se o pastor não me vê lá, eu acho que não. Eu só vou porque eu acho que eu sou obrigada. Não é, meu. Se você está fazendo algo obrigado, se prepare que as portas do inferno estão abertas para você. Porque Deus não quer ninguém dentro dessa casa de oração, buscando a Ele, obrigado. Deus não obriga ninguém a nada. Quer vir? Venha. Quem quer ir? Que vá. Quem quer permanecer? Permaneça. Quem não quer? A palavra de Deus, ela nos dá respaldo. A Bíblia vai dizer, se tu pregar o Evangelho, se tu pregar esta palavra, e a pessoa não der ouvido, deixe que ela vá. E você não será mais culpado da alma dela. Está entendendo, meu irmão? Então nós temos que parar de ser religiosos. E parar de apontar o dedo, porque lá assim, lá aqui, lá lá. Deixa lá que Deus trata. Vamos fazer o nosso, que às vezes nós não estamos nem fazendo o nosso. Às vezes nós não estamos nem fazendo o que é o nosso, que é para fazer, nós não estamos fazendo. E eu vou provar para você, nós vamos chegar aqui, e eu vou provar para você que nós não estamos fazendo. E o texto continua. Pés que se apressam para fazer o mal. É o mesmo daqueles que maquinam o mal, mas esse daqui é os pés que se apressam para fazer aquilo que é mal, aquilo que é errado. As pessoas sabem que é errado, mas estão se apressando para fazer ainda mais o que é errado. Verso 19, esse daqui é muito importante, meus irmãos. O verso 19, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre irmãos. Deus, ele odeia, meu irmão. Crente que é falso e que espalha difamação, que fica defamando, que fica falando mal. Meu irmão, esses tempos atrás, uma pessoa que esteve aqui foi falar para outra que a igreja aqui estava esvaziando, que não tinha ninguém, não estava vindo ninguém, sabe? E eu fiquei pensando, graças a Deus não está assim, os irmãos sabem, né? Graças a Deus está uma bênção, né? Mas que ganha uma pessoa dessa dizendo que é servo de Deus, falando um negócio desse? Eu sou servo de Deus, e sai difamando a igreja de Cristo? Porque ele não difamou a minha pessoa, ele difamou a noiva de Cristo, a igreja. E mexer com a noiva de Cristo, meu irmão, é a mesma coisa de dar um tapa na cara de Deus. Você está entendendo? Não é uma coisa que você deve tocar. Tocou na noiva de Cristo e no ungido do Senhor, Deus cobra. Então, o que esta pessoa testemunha falsa, espalhando difamação, essa pessoa acha que Deus está na vida dele. Como? Se Deus odeia, se Deus, ele abomina, né? As 6 atitudes que o Senhor odeia e 7 atitudes que ele detesta, no verso 16. Então, como esta pessoa tem Deus na vida? Não tem como. Difamando, falando mal, e assim se encaixa também entre nós, irmãos em Cristo Jesus.
Porque a primeira coisa que acontece quando o irmão ele peca, ele falha, os irmãos saem falando mal do irmão, do fulano, do ciclano. Não, meu irmão, não vamos fazer isso não. Vamos ajudar, porque amanhã, Deus me livre e guarde, pode ser eu, pode ser você. Porque a Bíblia vai dizer, aquele que estiver em pé, ore a Deus e vigie para que não caia. Meu irmão, ninguém é santo ao extremo que nunca vai acontecer nada. Tem muito dedo apontado para pouca mão estendida. Vamos ajudar o próximo. Eu estou dizendo pessoas que falhou, que errou, mas não estou dizendo de gente sem vergonha, que anda por aí difamando a igreja, praticando iniquidade, errando e falhando, e depois vai e volta assim na comunhão, está em pecado, está praticando, trai a esposa, trai o esposo, vira uma bagunça, e aí depois vem aqui, a igreja tem que ficar passando a mão na cabeça desse povo? Não. Gente que difama a obra de Deus, que não serve a Cristo, meu irmão, que não anda com a mesma doutrina, ele não serve para estar no meio de uma igreja que quer crescer. Agora, servos de Deus, meu irmão, que enfraqueceu na fé, eles precisam da nossa ajuda. Vamos estender a mão, porque necessita da nossa mão estendida.